Olá, equipe de Gaave. Nessa videoaula vamos fazer um estudo vetorial de uma reta no espaço. Vamos nessa? Uma reta pode ser determinada por um ponto A e por um vetor diretor V. Aqui a gente tem, por exemplo, esse ponto A, que é o ponto -1, -2 e 2, e esse ponto, esse vetor V, que é o vetor -4, 3 e 2. Então, a reta determinada, por esse ponto e por esse vetor é essa reta aqui, R, em preto. Bom, é claro, pessoal, que se eu pegar um ponto diferente, por exemplo, esse movimento aqui, o valor ponto A, eu vou sempre pegar uma reta paralela à reta anterior, correto? Uma vez que eu não alterei o nosso vetor diretor. Então, se eu venho aqui e mudo o vetor diretor, já vai acontecer o contrário, olha só. A reta vai continuar passando pelo ponto, por exemplo, olha, trocar aqui em vez de 2 para -3. Olha só, agora eu mudei a inclinação da reta, tá vendo? Então, o ponto define por onde ela passa especificamente. E o vetor diretor vai nos dar a inclinação, a direção, conforme o nome sugere, dessa reta R. Bom, como que eu sei, então, se um ponto P está ou não na reta R? Sei lá, vamos supor que eu pegue aqui um ponto P que esteja na reta. Se esse ponto P está na reta, então, pessoal, esse vetor aqui, já até P, vai ter que ser um vetor paralelo ao vetor V, correto? Ou seja, o vetor AP, que é esse aqui, olha, vou tentar desenhar ele aqui. Ou melhor, vou voltar lá para o nosso quadro. Então, se eu tenho aqui o ponto A, venho aqui e pego um ponto P qualquer que esteja na reta, o que a gente tem é que o vetor que forma aqui AP, esse vetor aqui, olha, ele tem que ser o quê? Paralelo ao vetor V. Bom, voltando então ao que a gente viu sobre vetores, o vetor AP ele tem que ser então um múltiplo do vetor V, porque dois vetores são paralelos se um for múltiplo do outro. Se eu tenho então AP igual a T vezes V, só que o vetor AP, se a gente lembrar, quem que é esse vetor AP aqui, pessoal? O vetor AP, na verdade, é o ponto P menos A, ou seja, extremidade menos origem. E daí a gente tem então que P menos A é igual a T vezes V. Ou seja, P é igual a mais TV. Vamos usar aqui esse exemplo, olha só. Aqui a gente tem que A é -1, -2, 2, V é -4, 3, 2, e o nosso ponto P é o ponto X, Y, Z qualquer. Então, o que a gente tem é que o ponto X, Y, Z vai pertencer à reta se ele for igual ao ponto A, ou seja, -1, -2, 2, mais um T que multiplica -4, 3, 2. Pronto, para cada valor de T que eu escolher, eu vou ter um ponto da reta. Vou voltar lá para a gente no GeoGebra para ver isso, olha só. Se eu tenho aqui no GeoGebra, olha só o que acontece. A gente tem que, se eu pegar, por exemplo, P igual a A mais 2V, olha só, está aqui o ponto P, olha. Deixa eu tentar movimentar, eu não consigo movimentar ele, Mas, se eu pego aqui, em vez de 2, pego aqui, sei lá, A mais 1,3V. 1,3V. Pronto, tá vendo? Tem outro ponto da reta. Ah, se eu mudo em vez disso, pego, sei lá, pego um valor negativo, Então, A menos V. Vou ter um outro ponto da reta, tá vendo? Só que do lado de cada reta, vai ser um vetor que é paralelo ao vetor V. Além disso, só que ele vai ter, no caso, mesma direção, mas sentido
oposto. Beleza, pessoal? Bom, é claro que se eu venho aqui e mudo o ponto que definiu a reta, olha só que interessante. O ponto P continua na reta. Por quê? Porque o P foi definido em função de A. Tá joia? Bom, vamos voltar lá então para nossa aula. A gente sabe então que P é igual a A mais TV. Se o ponto P é o ponto x, y, z e o A é o vetor, aliás, é o ponto, né, x1, y, z1 e V é o vetor ABC, então a gente tem que x, y, z igual a x1, y, z1 mais t, que multiplica ABC, é a equação vetorial da reta. Vamos pegar então o nosso caso, né? A gente pegou os pontos. A gente pegou A, né, menos 1, menos 2 e 2, e V igual a menos 4, 3 e 2. Então, aqui nesse caso, a gente tem que esse aqui é o x1, esse é o x2 e esse é o x3. Assim como aqui a gente tem A, B e C. Então, para o nosso caso anterior, a gente vai ter o seguinte, então, que a equação vetorial da reta vai ser x, y, z igual a menos 1, menos 2 e 2, mais t, que multiplica menos 4, 3 e 2. É só lembrarmos, então, né, que aqui a gente tem o ponto A, e aqui a gente tem o vetor diretor da reta. Bom, esse vetor V é chamado de vetor diretor, como eu já disse. E T é denominado o parâmetro, né, dessa equação. Bom, vamos supor que a gente tem agora, né, o ponto A, um ponto da reta, né, um ponto dado, o vetor diretor dessa reta R, né, e P, um ponto qualquer, né, dessa reta. A gente tem, então, que essa equação aqui, pessoal, que a gente acabou de encontrar, né, essa equação aqui é uma equação, né, vetorial. Bom, mas vamos lembrar quando que dois vetores são iguais? Dois vetores são iguais quando as respectivas coordenadas forem iguais. Então, olha só, vou copiar esse aqui para a gente aproveitar esse resultado, beleza? Ctrl C, né? Ctrl V. Então, olha só, a gente chegou nesse resultado aqui, né, anteriormente. Bom, acontece que é o seguinte, olha só. Daqui a gente vai ter o seguinte, então, que x, y, z vai ser igual a menos 1, menos 4t, depois menos 2 mais 3t e 2 mais 2t. Eu vou só levantar aqui um pouquinho, então. O que vai nos dar, pessoal, que x tem que ser igual a menos 1 menos 4t. Então, x tem que ser igual a menos 1 menos 4t. Y tem que ser igual a menos 2 mais 3t. E z tem que ser igual a 2 mais 2t. Ah, pessoal, e esse t aqui, só lembrar que é um parâmetro, ou seja, é um valor real qualquer. Então, observe, pessoal, quando a gente faz isso, aqui o que apareceu, olha, é as coordenadas do ponto A. E aqui embaixo o que apareceu é exatamente as coordenadas do vetor V. Por isso a gente tem esse conjunto de equação que é chamado de equações paramétricas da reta R. E depende desse valor de t. Isso significa, pessoal, para cada valor de t que eu pegar, eu vou ter um ponto dessa reta. Olha só que interessante, quer ver? Se eu faço, por exemplo, t igual a 0. Se eu faço t igual a 0, vamos ter o seguinte ponto, olha. O ponto P, que é o ponto menos 1, menos 2, 2. Depois, se eu faço, sei lá, t igual a 1. Se eu faço t igual a 1, o nosso ponto P vai ser menos 1, menos 4, menos 2, mais 3 e 2 mais 2. Ou seja, é o ponto P que é o ponto menos 5, 1 e 4. Sei lá, vou pegar aqui
t igual a menos 2. Se eu faço t igual a menos 2, vou chamar aqui de P1, né? P1. E esse aqui de P2. O nosso P2 eu sei quem? Vai ser menos 1, só substituindo o valor de t, tá vendo? Olha. Mais 8, depois menos 2, menos 6 e 2, menos 4. Ou seja, o nosso P2 é o ponto 7, menos 8 e menos 2. Vamos verificar que esses pontos de fato estão na reta, pessoal. Olha só, menos 5, 1, 4. Quer ver? Se eu venho aqui e coloco o ponto, olha, menos 5, 1, 4. Então, ponto menos 5, 1, 4. Pronto, olha, está na reta. Tá vendo onde ele apareceu aqui? Tá vendo? Olha, menos 5, 1, 4. Se eu pego outro ponto, por exemplo, que é o que a gente acabou de ver lá, que é o ponto... Opa, não é aqui que eu quero, não. É aqui, ó. É o ponto 7, menos 8, menos 2. Então, olha só. Só apagar, né? 7, menos 8, menos 2. Menos 2. Tá vendo? Tá na reta. Então, qualquer valor que eu atribuir a t, olha só, o ponto vai estar na reta. Tá vendo? Então, essa é uma forma de descrever, então, todos os pontos dessa reta. Bom, pessoal, acabei de observar aqui uma coisa que eu fiz errado e gostaria de chamar a atenção para todos os slides. Vou até corrigir aqui agora. Ó. A anotação de ponto, a gente não coloca igual, correto? Então, olha só, vou só apagar aqui. A gente só escreve o ponto A assim, olha, o ponto do lado. Já o vetor, sim, a gente coloca igual, correto? Então, deixa eu ver aqui está tudo certo. Deixa eu ver nos anteriores. Bom, aqui de novo está errado. Então, vou só apagar aqui, tá vendo? Olha, o ponto A é isso aqui, olha. Essa é a diferença de ponto e de vetor de notação. Aqui, observe que eu fiz o ponto P certinho, tá vendo? Olha, não coloquei igual. Mas aqui está errado, olha. Às vezes a gente comete esses erros bobos, né? Bom, então cuidado com essa notação. Quando a gente usa ponto, a gente não coloca igual. Quando utiliza vetor, sim, a gente coloca igual. Bom, vamos lá. Então, olha só. Determinar Mn para que o ponto P, 3Mn, pertença a essa reta S. Bom, se o ponto P pertence à reta S, então ele tem que satisfazer as equações da reta. Ou seja, aqui, quando vale 3, e aqui, quando vale m, e aqui, quando vale n, deve ter solução, correto? Bom, então vamos fazer isso. Isso vai implicar, então, pessoal, o seguinte, olha só. Aqui vamos ter o seguinte sistema. 3 tem que ser igual a 1 menos 2t. M tem que ser igual a menos 3 menos t. E n tem que ser igual a menos 4 mais t. Da primeira equação, pessoal, a gente tem que 2t é igual a 1 menos 3. Ou seja, 2t é igual a menos 2 e t vai ser igual a menos 1. Se t vale menos 1, a gente consegue agora achar o valor de m, olha. Então, m vale menos 3 menos menos 1, ou seja, m vale menos 2. E n, nesse caso, vai ser igual a menos 4 menos 1, que vale menos 5. Portanto, então, os valores de m e n para que esse ponto P pertença a essa reta S são m igual a menos 2 e n igual a menos 5. Esses são, né, os valores procurados. Bom, a reta também, pessoal, pode ser definida por 2 pontos. Bom, nesse caso, a reta definida por 2 pontos é a reta que passa pelo ponto A, poderia também ser escolhido o ponto B, e tem a direção do vetor AB. Ou então, pessoal, podemos escolher o vetor BA também, ok? Tanto faz. Bom, vamos pegar então agora novamente, né, uma reta que passa por um ponto dado A, que tem um vetor diretor V, e também, né, passa por um ponto genérico P.
Bom, a gente já viu que esse conjunto de equações aqui é chamado de equações paramétricas da reta. Se a gente tiver A vezes B vezes C diferente de zero, o que isso quer dizer? Que todas as coordenadas do vetor V são não nulas. A gente pode ver o seguinte, olha, se eu pego aqui, pessoal, essas duas equações aqui, olha, vou fazer de azul. Se eu pego aqui as duas equações, a gente pode fazer aqui o seguinte, olha só. A gente tem que, vou multiplicar a primeira equação por B e a segunda por A. Então, a gente vai ter o seguinte, olha, bx é igual a bx1 mais abt. E a segunda equação, vamos multiplicar por A. Vamos ter AY igual a AY1 mais ABT. Observe que aqui vai acontecer o seguinte, vamos ter isso e isso comuns, correto? De modo que se eu pegar a primeira equação, ou a segunda, né, e subtrairmos da outra, né, pegar a primeira menos a segunda, vamos ter o seguinte, olha, que bx menos ay é igual a bx1 menos ay1, correto? Bom, além disso, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode passar tudo que tem A para um lado, tudo que tem B para o outro. Então, olha só, vou passar tudo que tem B para esse lado. Então, a gente tem o seguinte aqui agora, olha, bx menos bx1 é igual a ay menos ay1. Bom, agora vou dividir toda a equação por AB. Se eu divido toda a equação por AB, olha só, esses B's aqui vão cancelar e a gente vai ter o seguinte, que x menos x1 sobre A é igual a y menos y1 sobre B. Tá vendo? Olha, e chegamos então nessa relação, tá vendo? Acontece que eu fiz aqui utilizando as duas primeiras equações. Se eu faço aqui utilizando as duas segundas equações, as duas últimas, né? Ou a primeira e a terceira, tanto faz, eu vou chegar nessa outra relação. Então aqui, pessoal, a gente tem o que a gente chama de equações simétricas da reta, que também é um conjunto de equações que vai nos dar, né, os pontos de uma reta. Observem que a vantagem dessa equação aqui, vou até grifar aqui, olha, é o seguinte, aqui a gente tem A, B, C, tá vendo? Que são exatamente as coordenadas do vetor diretor. E aqui em cima a gente tem menos x1, menos y1 e menos e1, que são opostos de quem? Do ponto da reta. Ah, Bruno, mas a gente pode usar a equação paramétrica para que as equações simétricas? Porque às vezes é mais fácil trabalhar com uma do que com a outra. É bom a gente ter uma segunda alternativa. E essa equação aqui é bem fácil de fazer. É claro que as equações simétricas só existem quando A vezes B vezes C for diferente de zero. Eu vou simplesmente apagar esse desenvolvimento aqui, que é de onde eu cheguei nessa equação, para resolvermos o seguinte exemplo. Olha só. Vamos determinar, então, as equações simétricas da reta determinada pelos pontos A e B. Olha só, aqui eu tenho uma reta determinada por dois pontos. Eu vou escolher um ponto A e vamos pegar como vetor diretor, o vetor V, pegar o vetor, né, AB. Poderia pegar o BA? Poderia, tanto faz. Então, olha só, o vetor diretor AB é quem? É o ponto B menos o ponto A, ou seja, é 0, menos 2, 3, menos 2, 1, menos 1. Ou seja, aqui vai ficar menos 2, menos 3 e 4. Bom, com isso, as equações simétricas dessa reta vai ser o seguinte, olha só. A gente pega x menos x1, ou seja, quem é nosso x1 nesse caso? É esse cara. Esse é o x1, esse é o y1 e esse é o z1. Então, olha só, vamos ter então x menos x1, ou
ou seja, x menos 2, igual a y menos y1, ou seja, y menos 1, igual a z menos menos 1, ou seja, z mais 1. O primeiro termo eu vou dividir por a. Quem é a nesse caso? Então, menos 2. Esse é o b e esse é o c. Então, eu vou dividir isso por menos 2, aqui por menos 3 e aqui por 4. Pronto, olha. Aqui a gente tem, então, o que a gente chama de equações simétricas dessa reta R. É um conjunto de equações diferentes que a gente já viu, mas que representa, né, os mesmos pontos no espaço. Bom, com isso, pessoal, a gente pode ter também, essa mesma lógica, uma forma de determinar se três pontos A1, A2 e A3 estejam alinhados, né, no espaço. Esses três pontos vão estar alinhados no espaço se somente se os vetores A1, A2, A1, A3 forem colineares, isto é, se A1, A2 for igual a um múltiplo de A1 e A3. Ou seja, tem que existir um escalar alfa tal que A1, A2 é igual a um alfa que multiplica A1, A3. Vamos então determinar A e B tais, né, que esses pontos A1, A2 e A3 estejam, né, alinhados. Vamos nessa? Então, esses três pontos vão estar alinhados se a gente tiver A1, A2 igual a um alfa, né, A1, A3. Nesse caso, quem é A1, A2? A1, A2 é o mesmo que A2 menos A1, que é igual a quem? A alfa, que multiplica, né, vou colocar aqui entre colchetes, né, A1, A3, ou seja, A3, né, menos A1. Bom, fazendo as operações aqui então, né, vou subir aqui um pouco, e a gente vai ter agora o seguinte, A2, A1. Então, a gente vai ter então menos 1, A0, menos o A1, que é 0, 2, 3, mais igual, né, a um alfa, que multiplica A3, que é 3, 3, B menos 1, menos, né, o A1, que é 0, 2, 3. E vamos fechar aqui. Bom, agora, né, vamos ter aqui o seguinte, olha, menos 1 menos 0 dá menos 1, A menos 2, e por último, menos 3, tem que ser igual a alfa, que multiplica 3 menos 0, que dá 3, depois 3 menos 2, que dá 1, e depois B menos 1 menos 3, ou seja, B menos 4. Daqui, pessoal, a gente vai ter o seguinte, olha só, que menos 1 é igual a 3 alfa, depois A menos 2 é igual a alfa, só subir aqui um pouco de novo, né? E que menos 3 é igual a alfa que multiplica B menos 4. Bom, olha só, da primeira equação a gente tem que alfa é igual a menos 1/3. Se alfa é igual a menos 1/3, substituímos aqui na segunda equação. Vamos ter que A vai ser igual a menos 1/3, né, somado com 2. Tira o mínimo múltiplo com a 1 aqui, que é 3, ou seja, menos 1 mais 6, que é igual a 5/3. A vale 5/3. E aqui agora, substituindo de baixo, vamos ter que menos 3 é igual a menos 1/3, né, que multiplica B menos 4. Se eu multiplico cruzado aqui, vamos ter que B menos 4 é igual a 9, né, que já está menos com menos dois lados. Ou seja, B vale 9 mais 4, que é 13. Então, os valores procurados, então, né, nesse caso, são A igual a 5/3, né, e B igual a 13. Tá joia? Se vocês quiserem, pessoal, podem ir lá no GeoGebra e jogar esses três pontos
e verificar que de fato, né, eles estão alinhados, né, são colineares. Bom, equações reduzidas à reta. Vamos ver agora, pessoal, antes de tudo, vou só apagar aqui aquele erro que eu fiz, né, que eu deixei aqui copiado, né, que estava errado, beleza? É aqui, ó. Pronto. Existe ainda um terceiro tipo de representarmos, né, as retas. São as chamadas equações reduzidas da reta. Bom, vamos supor que a gente tem aqui as equações simétricas. X menos x1 igual a A, y menos y1 igual a B. Eu vou pegar aqui, olha, essa primeira equação aqui e vou agora multiplicar cruzado, correto? Se eu venho aqui e multiplico cruzado, vou deixar aqui embaixo, porque depois eu vou apagar, não vou ficar deixando isso aqui não. Se eu multiplico cruzado, vamos ter o seguinte, AY menos AY1 é igual a BX menos BX1. BX menos BX1. Aqui a gente conhece, pessoal, A, B e C, X1, Y1 e Z1, correto? Bom, se eu isolar agora o Y, o que a gente vai ter então? Olha só, vamos ter aqui AY é igual a quem? A BX, correto? Mais a Y1, beleza? Menos BX1. Se eu dividir agora todo mundo por A, olha só, dividir todo mundo por A, olha o que vai acontecer. Opa, vou só continuar aqui embaixo. Depois eu apago, beleza? Vamos ter então que Y é igual a quem? A B sobre AX. Depois, mais, a gente vai ter o seguinte, olha, Y1, correto? Menos B sobre A X1. Bom, se eu venho aqui, pessoal, e chamo B sobre A de M, correto? E aqui, então, vamos ter o quê? Y1 menos MX1, correto? Então, aqui vamos ter o quê? Y1 menos MX1. Se eu chamar esse cara aqui de N, correto? Chamar aqui de N. Então, a nossa equação vai ficar sendo o quê? Y igual a mx mais m. Correto? Que é o que a gente falou, olha. Então, y é igual a mx mais n. Quem é m? B sobre a. Quem é o n? É y1 menos mx1, que a gente acabou de ver. Analogamente, pessoal, isso aqui eu peguei as duas primeiras, correto? E cheguei nessa equação, olha só. Se eu pegar as duas primeiras, eu chego nessa equação. Se eu pegar as duas segundas, eu vou chegar numa segunda equação, que é z igual a px mais q. Com isso, a gente vai ter também um terceiro conjunto, aliás, um par de equações, correto? Que é esse par de equações aqui, que são chamadas de equações reduzidas da reta. Tá joia? Bom, olhem só. Vamos então encontrar as equações reduzidas da reta que a gente já fez várias vezes, correto? Aqui a gente tem menos 1, menos 2, 2, ou seja, menos 1, menos 2, 2 são nossos x1, y1 e z1. E aqui a gente tem A, B e C. Primeiro calculamos M, N, P e Q. M é igual a quem? A B sobre A, ou seja, 3 sobre 4, né? Menos 4, ou seja, menos 3 quartos, correto? Bom, quem vai ser o N? É quem? É menos mx1, ou seja, é 3 quartos que multiplica o menos 1, beleza? Depois, mais y1, que é mais, né, o menos 2, beleza? Olha só, aqui a gente tem, então, que o N vale menos 2, né, menos 3 quartos. Se eu fizer aqui a operação, pessoal, vai nos dar, então, menos 8, menos 11 quartos, beleza? Se eu não tiver feito nada de errado.
Além disso, a gente tem que M, perdão, achei o M e achei o N. E o P nesse caso, quem é? O P nesse caso é C sobre A, ou seja, é 2 sobre menos 4, que é menos meio. Bom, e o Q? O Q nesse caso é quem? É menos P, ou seja, meio, que multiplica x1, que multiplica menos 1, mais Z1. Olhando aqui, tá vendo? Olha, mais Z1, o Z1 vale 2, ou seja, mais 2, que vale nesse caso, então, aqui, só fazendo rapidinho, né? Menos meio, mais 2, somando aqui, menos meio mais 2, dá 3 meios. Bom, pessoal, as equações reduzidas da reta representam a reta que passa pelo ponto M, 0 e NQ. Então, no nosso caso aqui, pessoal, no nosso exemplo, a reta passa pelo ponto M, que é 0, né? NQ, ou seja, menos 11 quartos, 3 meios. Vamos conferir lá no nosso exemplo? Vamos? No nosso quadro? Então, olha só, menos 11 quartos, 3 meios, né? Opa, se eu voltar aqui no GeoGebra, né? Vou pegar aqui um ponto P qualquer, quer ver? 0 menos 11 quartos e 3 sobre 2. Tá vendo? Olha o ponto ficou. Olha o ponto aqui, olha. Tá aqui, tá vendo? Olha. É esse ponto. Eu vou apagar esses aqui que tá sobrando aqui. Beleza? Então, olha aqui o ponto, olha. Esse é o ponto C, tá vendo? Só voltar. 0 menos 11 quartos, 3 meios. Então, a gente acabou de ver aqui, então, quem é, né, um ponto dessa reta de cara. Além disso, essa reta também tem vetor diretor V, que é o ponto 1MP. Aliás, que é o vetor 1MP, que nesse caso é quem? 1 menos 3 quartos menos meio, né? 1 menos 3 quartos menos meio. Vamos lá conferir? Vetor, né? Então, lá, vetor é o ponto 1 menos 3 quartos, 3 quartos menos 1 sobre 2. Tá vendo? Olha só o nosso vetor aqui, olha, que apareceu, tá vendo? Ele é um vetor que tem a mesma direção do vetor V antes, só que sentido contrário. Tudo bem, tá joia? Não tem problema, olha só. A gente estava estudando até agora, pessoal, apenas o caso particular em que A, B e C são todos diferentes de zero. Bom, para o caso em que A vale zero, então a primeira equação aqui vai ser x igual a x1 e as outras, né, pode ser aqui, vou isolar o texto, substituindo de baixo, como a gente já fez, vamos chegar nessa segunda equação. Bom, nesse caso, quando A vale zero, a gente vai ter uma reta que é paralela ao eixo YZ e vai formar com o eixo X um ângulo de 90 graus. Vamos ver lá no nosso GeoGebra. Olha só, se eu venho aqui no nosso vetor V e 0, a primeira coordenada dele, olha só, vamos ter aqui uma reta que é paralela, né, ao eixo YZ. Olha só que interessante, tá vendo? Olha, ela fica paralela ao eixo YZ. E esse vetor diretor aqui, ele vai ser ortogonal, né? Ou seja, perpendicular ao eixo X, tá vendo? Olha, esse é o vetor diretor da reta. Tá vendo que interessante? Bom, voltando lá então agora, olha só. Agora, e se eu faço aqui o seguinte, em vez de A igual a 0, se eu fizer B igual a 0. Se eu faço B igual a 0, a segunda equação fica y igual a x1, y1, correto? E agora vamos ter o seguinte, olha, uma reta que é paralela ao plano YZ e ortogonal, né, ao eixo Y, correto? Vamos lá para vocês verem lá no que acontece no GeoGebra. Então, vou voltar aqui, né?
ao nosso vetor, que nesse caso aqui, opa, só um instante, né? Isso aqui é o vetor. O vetor agora, vou voltar lá para menos 4, né? E vou zerar o do meio. Se eu zero aqui o do meio, olha só o que acontece. E agora, vou mostrar aqui, né? O plano YZ, tá vendo? Olha. E nesse caso, vou fazer agora o ângulo com o eixo Y e não mais com o eixo X, ou seja, o vetor J. Olha só, 90 graus, tá vendo? É uma reta que está paralela, né, ao plano XZ. Olha só que interessante. Olha que bonito. Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui então que eu acabei de fazer. Só voltar aqui para 3 de novo. Pronto. E voltamos lá para o nosso quadro. E o último caso é em que C é igual a zero. Se C é igual a zero, vamos ter então uma reta que é paralela ao plano XY. Beleza? E ortogonal, né, ao eixo Z. Então, olha só. Vem cá agora, em vez de 2, vou colocar aqui 0. Olha só o que acontece. E vou parar isso aqui, né? Agora o vetor K aqui, que é o eixo Z. 0, 1. Olha só, tá vendo? Tem agora, né, o eixo Z, que é o eixo azul. Olha lá, o ângulo de 90 graus. E a reta não corta, né? Tá vendo? O plano XY. Beleza? É uma reta, então, que é paralela a esse plano. Então, voltando aqui, né, para o Open Board, os valores de A, B e C vão nos dar, então, essas características. E quando eu tenho A e B igual a zero? Se eu tenho A e B igual a zero, eu vou ter uma reta, então, né, vai ser quem? Apenas o Z livre, tá vendo? Olha. Vai ser x igual a x1, y igual a y1, e aqui podemos escrever, olha, Z livre, né? Se eu quero escrever aqui, olha, Z livre. E vamos ter uma reta, então, né, que é paralela ao eixo Z. Vamos ver o que acontece lá no GeoGebra. Olha só, vou pegar aqui o vetor diretor e vou colocar 0 nas duas primeiras coordenadas. Olha só, 0, 0. Olha só o que acontece. Vou apagar esse ângulo também mais, que eu não preciso dele agora. Pronto, olha, tá vendo? A nossa reta agora é paralela, tá vendo? Ao eixo Z. Ok? Bom, já vou adiantar já. Eu zerei aqui A e B. Se eu zero A e B, tem uma reta paralela ao eixo Z. Se eu zero A e C, vou ter uma reta paralela a quem? Ao eixo Y nesse caso. Querem ver? Olha só. Opa. Vou zerar agora, né? Só um instante. Zerar agora, né? A e C. Então aqui eu vou colocar, se eu não me engano, não interessa, né? 3, 0. Olha só. O que aconteceu? Uma reta, né? Que é paralela exatamente ao eixo Y. Ah, Bruno, e se eu zerar então agora, zerei A e B, A e C. E se eu zerar, né, B e C? Então aqui 1, né, 0. Vai ser uma reta paralela, né, ao eixo X. Olha só, tá vendo? Uma reta, né, paralela ao eixo X, que é o que eu acabei de mostrar aqui agora, tá vendo? Olha, se eu zero B e C, vamos ter uma reta, né, paralela ao eixo X. Aqui, né, podemos escrever, né, X livre, né, se eu quiser, olha. X livre. É claro, pessoal, eu não posso ter, né, os três valores de A, B e C simultaneamente nulos, né, porque aí eu teria só um ponto, não teria um vetor, beleza? Bom, aliás, mentira, teria o vetor nulo, desculpa, só que o vetor nulo não dá direção, né, ele não tem direção. Então, por isso que não podemos ter A, B e C simultaneamente zero. Continuando, pessoal, o ângulo entre duas retas, ele é definido, né, pelo ângulo dado pelos vetores diretores dessa reta. Por exemplo, olha, se eu tenho que R1, uma reta R1 que passa pelo ponto A1 e tem vetor diretor V1, e R2 que passa pelo ponto A2 e tem vetor diretor V2. O ângulo θ entre R1 e R2 é o menor ângulo determinado por um vetor diretor de R1 e um vetor diretor de R2. Então, o que eu faço, pessoal? Eu pego, né, aquela equação
de ângulo entre dois vetores. O que vai mudar aqui é simplesmente o que? Esse módulo. Por que eu pego esse módulo? Porque quando eu pego o módulo, eu estou limitando o meu ângulo θ a ser um ângulo agudo, entre 0 e 90 graus. Correto? Então, é assim que eu determino então, né, o ângulo entre duas retas. Olha só, dadas as retas R e S e H, vamos primeiro determinar o ponto de interseção entre elas. E depois vamos determinar o ângulo, né, entre R e S. Para encontrarmos, né, o ponto de interseção de S e H, a gente tem, vamos lá, que um ponto P pertence a S interseção com H, se somente se ele satisfizer, né, as equações de S e as equações de H. Então, ele tem que satisfazer todo esse sistema. Olha, y igual a 2x, z igual a x menos 3, x igual a 3 mais t, y igual a 1 menos 3t, e por último, né, z igual a t. Então, a gente tem que resolver, né, esse sistema para achar o valor de x, y, z, né, que satisfaça, né, todas as 5 equações nesse caso, né. Substituindo aqui então, né, x, y e z na primeira e na segunda equação, a gente vai ter o seguinte: y, que é 1 menos 3t, tem que ser igual a 2x, ou seja, 2 vezes que multiplica 3 mais t. Daqui a gente vai ter então que menos 3t com menos 2t, vamos ter menos 5t, vai ser igual a 5, ou seja, t vale menos 1. Se t vale menos 1, a gente vai ter daqui de baixo então que x vai ser igual a 2, que y vai ser igual a 4 e que z vai ser igual a menos 1. E é claro, né, temos que conferir agora se isso satisfaz as duas primeiras equações. Olha só, y igual a 4 é igual a 2 vezes x. Então, essa está ok. Conferindo a segunda, então, x, que é 2 menos 3, que dá menos 1. Então, também está ok. Com isso, o ponto de interseção entre S e H, ou seja, S interseção com H, vai ser o conjunto unitário do ponto 2, 4, menos 1. Essa é a interseção, né, das duas retas. Bom, vamos agora para a letra B. Vou tentar fazer a letra B aqui em cima para a gente ganhar tempo. Olha, a letra B está aqui. A primeira coisa que a gente precisa achar é o ângulo entre a reta R e S. A gente tem a forma aqui atrás, não é isso? Que é dado por essa equação. Ou melhor, vou fazer aqui embaixo mesmo para não dar bagunça. B. Então, olha só, cosseno de θ é igual, né, ao módulo, né, de V1 escalar com V2, né, dividido, só subir aqui um pouco, né, pelo módulo de V1, que multiplica módulo de V2. Bom, isso com θ, né, entre 0, né, e π sobre 2, né. Bom, acontece o seguinte, V1 vai ser para a gente, né, o vetor diretor da reta R. Olha só, nesse caso aqui, a gente tem as equações simétricas com A igual a 0, né? Então, a gente tem que o V1 é o vetor 0, 2 e menos 2. Já na reta S aqui, a gente tem as equações reduzidas. E na equação reduzida, aqui a gente tem o valor de M e aqui o valor de Q, que é 1. Correto? Então, a gente tem que o V2
é quem? É o vetor 1, mq, ou seja, 1, 2 e 1. Lá das equações reduzidas, lembram disso? Aqui o m, aqui o q. Então, aqui é o m, né? E aqui é o q. Beleza? Bom, então, encontrando V1 e encontrando V2, a gente agora é capaz, né, de calcular quem é, né, o ângulo desses dois vetores. Eu vou reduzir aqui para ficar mais fácil. Opa, reduzir. E vou calcular então agora, né, o módulo de V1, o módulo de V2 e V1 escalar V2. A gente tem que V1 escalar com V2 é igual a 0, 2, menos 2, escalar com 1, 2, 1. Ou seja, 0 mais 4 menos 2, que é igual a 2. Agora falta a gente calcular, então, né, o módulo de V1, que é raiz quadrada de 0 mais 4, que é raiz de 8, ou seja, 2 raiz de 2. Módulo de V2 é igual a raiz quadrada de 1 mais 4 mais 1, ou seja, raiz de 6. Bom, pessoal, agora vou até subir aqui um pouquinho, já vou voltar aqui embaixo, porque a gente já precisa estar aqui embaixo, né? Logo, o que a gente vai ter aqui, então, é que o cosseno de θ é igual ao módulo de V1 escalar com V2, ou seja, módulo de 2 sobre raiz de 8, que é 2 raiz de 2, vezes raiz de 6. Só lembrando que raiz de 6 é raiz de 2 vezes raiz de 3. Ou seja, vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Bom, agora a gente tem o seguinte. Dá para simplificar esse 2 com esse 2 e vamos ter o que então? 1 sobre 2 raiz de 3. Que quando a gente racionaliza, vamos ter o seguinte, olha. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 6. Logo, né, pessoal, o ângulo θ vai ser igual, né, ao arc cosseno de raiz de 3 sobre 6, né? Como calculadora, a gente acha o valor desse arco. Bom, agora, pessoal, a gente vai pensar o seguinte. Quando que duas retas vão ser paralelas? Vamos supor que R1 passa pelo ponto A1 e tem vetor diretor V1, e que R2 passa pelo ponto A2 e tem vetor diretor V2. R1 vai ser paralelo a R2 se somente se os vetores diretores forem paralelos. Então, basta verificar, então, né, se V1 é um múltiplo de V2. V1 sendo um múltiplo de V2, a gente pode afirmar que as retas R1 e R2 são paralelas. Bom, da mesma forma, né, as retas R1 e R2 vão ser ortogonais se somente se seus vetores diretores forem ortogonais. Então, né, uma vez que são os vetores diretores que vão dar, né, o ângulo entre as retas, são os vetores diretores também que vão dar as condições de paralelismo e de ortogonalidade, né, entre duas retas. Bom, e quando é que duas retas, então, vão ser coplanares? Duas retas vão ser coplanares se somente se V1, V2 e um vetor formado por um ponto em um ponto em R1 e outro ponto em R2 forem coplanares. Olha só. Então, para mim saber se duas retas são coplanares, eu pego o vetor diretor de uma, aqui o V2, o vetor diretor da outra, está aqui o V1, pego um ponto qualquer em uma reta e um ponto qualquer na outra reta, e formo aqui o vetor A1, A2. Se esses três vetores forem coplanares, então as retas são coplanares.
a gente viu, né, como verificar se duas retas são coplanares. Mas vamos ver agora quais são as posições relativas de duas retas no espaço. Elas podem ser coplanares, né, ou seja, situadas no mesmo plano, e concorrentes. Isso significa que elas têm um ponto, né, de interseção, que é o ponto em comum, que é, nesse caso, olha, aqui a gente tem essa reta, né, coplanar com essa, e elas pertencem, né, a esse plano aqui em azul. E elas contêm, nesse caso, um ponto de interseção. Sempre que elas tiverem um ponto de interseção, elas são coplanares. Bom, outra possibilidade é elas serem coplanares, né, situadas no mesmo plano, mas não se tocarem, ou seja, elas são paralelas. Então, duas retas são paralelas, né, a gente já viu, quando elas têm mesmo vetor diretor, né, apenas passando por pontos distintos. Então, aqui, olha só, essa reta aqui, né, está contida no mesmo plano que essa, que é esse plano em azul novamente. No entanto, elas não se tocam. Sempre que retas tiverem, né, as retas tiverem vetores diretores coplanares, colineares, né, ou seja, o vetor diretor de uma é um múltiplo do vetor diretor da outra, então elas também são coplanares. E o terceiro caso é o caso de retas reversas, né, que não acontece no plano, acontece apenas no espaço. Duas retas são reversas quando não existe um plano que contém as duas simultaneamente. Então, olha só, essas retas não são concorrentes, né? Elas não têm interseção, mas também não são paralelas. Elas não têm um plano que contém as duas. Então, aqui a gente tem um caso, né, de retas reversas. Sejam agora duas retas R1 e R2, né, com seus respectivos vetores diretores, V1 e V2. Qualquer reta R que for simultaneamente ortogonal às retas R1 e R2 terá como vetor diretor um vetor que é paralelo, né, ao vetor V1 vetorial com V2. Tá joia? Então, olha só, aqui a gente tem então V2, V1, né, vetores diretores das retas R1 e R2, e aqui uma reta R que é ortogonal tanto R1 quanto R2. Então, o vetor diretor dessa reta é um múltiplo, né, de V1 vetorial com V2. Olha só, vamos então estabelecer as equações da reta que passa pela origem. Então, olha só, nesse caso, o nosso ponto A é a origem, né, 0, 0, 0, e é simultaneamente ortogonal às retas R e S. Então, a gente precisa agora de encontrar os vetores diretores de R, né, e de S. Olha só, o vetor diretor de R é o vetor 2, menos 1, menos 2. E, por sua vez, o vetor diretor de S é o vetor, vamos lembrar, olha só, aqui eu peguei 2 menos 1 menos 2, porque aqui a gente tem, né, as equações simétricas. Aqui a gente tem as equações reduzidas. Então, o vetor diretor vai ser quem? Vai ser 1, o M, né, que é o 3, e o Q, que é menos 1. Pronto, olha. Agora, isso nos dá que a gente pode pegar como vetor diretor aqui o produto vetorial de VR com VS. Bom, ou seja, lembrando, né, como calcula o produto vetorial, I, J, K. Aqui a gente pega, então, 2 menos 1, menos 2, 1, 3, menos 1, né? Copia as duas primeiras colunas, que é I, 2 e 1, J, menos 1 e 3. E vamos ter aqui o seguinte, olha, I, né? Depois, menos 2J, depois, mais 6K. Depois, mais K. Depois, mais 6i. E por último, mais 2J. Correto? Bom, logo, pessoal, o que a gente vai ter então é que o vetor diretor da reta procurada é o vetor V igual a I com mais 6i dá 7i, menos 2J com mais 2J
dá 0. 6K com mais K dá 7. Bom, isso nos dá então, pessoal, que a equação da reta que passa pela origem e é simultaneamente ortogonal às retas R e S, vai ter então a seguinte equação, chamada de reta T, né? Equações paramétricas, né? X, Y, Z. Como não está especificando, pode ser qualquer equação, beleza? Então aqui vai ficar 0, 0, 0, mais 7t, mais 0t, mais 7t. Na verdade, aqui eu peguei 707, mas poderia pegar, por exemplo, 101, qualquer múltiplo desse vetor, beleza, galera? Onde t pertence aos reais. Quem quiser colocar uma resposta mais enxuta, também está certo, olha. T tem a seguinte equação, pessoal. X igual a t, y igual a 0, z igual a t. Também pode. Pegando aqui, né, um múltiplo dele, tá vendo? Com t pertencente aos reais. Por último, pessoal, o ponto que divide um segmento de reta ao meio é obtido pegando o ponto médio, o valor médio, né, das suas respectivas coordenadas. Olha, se eu tenho aqui o ponto 1, P1 e o ponto P2, esse ponto P, que está exatamente no ponto médio desses dois pontos, é obtido pegando x1 mais x2 sobre 2, ou seja, a média das coordenadas em x de P1 e P2, as médias das coordenadas em y e a média das coordenadas em z. Para finalizar a nossa videoaula, né, que está ficando grande já, seja o triângulo de vértices A, B e C, estabelecer as equações métricas da reta suporte da mediana do triângulo ABC relativa ao lado BC. Então, olha só fazer aqui um desenho, né, para ilustrar. Temos aqui o nosso triângulo ABC, olha só. Então, olha só, aqui vértice A, B e C. E a gente quer, né, a reta suporte, né, da mediana do triângulo ABC em relação ao lado BC. Então, eu venho aqui e pego o ponto médio, olha. Chamar aqui de M. E a reta que a gente procura é essa aqui, olha. É a reta que passa pelo vértice A e pelo ponto médio, né, do segmento BC. Beleza? Essa aqui, então, é a reta R procurada. Nosso primeiro passo é encontrar o ponto médio M. O ponto médio M, nesse caso, pessoal, é a média, né, do ponto médio BC, ou seja, 2 menos 4 sobre 2, que é o ponto médio, depois menos 1 mais 5 sobre 2, depois menos 6 mais 2, menos 6 mais 2, tudo isso sobre 2. Isso nos dá que o ponto médio vai ser o seguinte, então, olha, 2 menos 4 sobre 2 vai dar menos 1. Menos 1 mais 5 dá 4 sobre 2, que dá 2. Menos 2 mais 2 é menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Esse aqui é o ponto M, então. Agora, a gente precisa achar um vetor diretor. Um vetor diretor pode ser pego, por exemplo, como o ponto MA, o vetor MA ou AM, tanto faz. Então, olha só. Pegando agora o vetor diretor, vamos pegar o vetor MA, que é igual a quem? A M menos A, né? Ou melhor, A menos M, ou seja, A menos M, 1 com menos 1 vai dar 2. 0 com menos 2 dá menos 2. E menos 2 com menos 2 vai dar 0. Esse, então, né, só conferindo, 1 com mais 1 dá 2, 0 menos 2 dá menos 2, e menos 2 com mais 2 que dá 0. Esse, então, é o vetor diretor da reta. Se esse é o vetor diretor da reta, novamente, pessoal, a gente poderia pegar aqui 1 e menos 1, correto? Se a gente quisesse, tanto faz. Mas, resumindo, como ele pede as equações paramétricas, a gente tem, então, que as equações paramétricas da reta R vão ser x, y, z. Pegamos agora, né, o ponto A ou o ponto M, tanto faz. Vou pegar o A, 1, 0, menos 2, depois mais 2t, menos 2t,
mais 0t, né? Correto? É claro que isso aqui eu posso apagar, né? Posso vir aqui e apagar esse zero, porque eu não preciso. E também não preciso desse zero, nem desse t aqui. Tá aqui a equação paramétrica, então. Beleza? E claro, né? Com t, então, pertencente aos reais. Com isso, pessoal, a gente finaliza, então, a nossa videoaula sobre o estudo vetorial da reta no espaço.